está começando mais um Pod Quantic, um podcast que vai abordar tudo sobre física quântica e aqui, no lugar onde está acontecendo as maiores discussões sobre o segmento, no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, em São Paulo. E a gente tem aqui uma convidada especial que vai abordar assuntos muito interessantes, então fique ligado. Não é, Paulo? Doutora Emília. Isso, a doutora Emília Pinheiro, assim como a gente teve aqui já o episódio, se você não assistiu, a doutora Rosângela Arndt, que é a presidente do CSTQ, a gente brincou que ela é a primeira-dama da quântica brasileira, nós temos aqui a primeira-dama da quântica portuguesa, vinda diretamente de Portugal, não é? Uma grande especialista em nutrigenética, e a gente vai poder abordar alguns temas muito interessantes com a doutora Emília Pinheiro. Seja muito bem-vinda ao Pod Quantic. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui no vosso convívio para falar um pouco sobre essa ciência que eu amo de paixão, que é a ciência dos tipos sanguíneos, não é? Nutrigenética, que eu cunhei de nutrigenética para um melhor entendimento, né? Para fugir daquele chavão de dieta. Porque quando se fala em dieta, já pressupõe que seja para emagrecer, e não é. Ela também emagrece, mas estamos falando de uma ciência que engloba 90% de todos os efeitos psicobiofísicos, que é o gene do tipo sanguíneo. Então, não poderíamos chamar meramente de dieta pelo tipo sanguíneo, não é? Na verdade, é uma busca por um estilo de vida mais saudável, sim. E você acaba perdendo peso como uma consequência. Exatamente, é sempre isso que eu digo, né? Então, é uma ciência gigantesca. Eu sempre digo que por trás de um simples prato de arroz com feijão esconde-se uma ciência gigantesca, não é? Então, na realidade, a gente está falando também de epigenética, daquilo que está além da genética, não é? Porque a gente herda a genética advinda dos nossos pais, né? 50% de cada um, mas isso corresponde apenas a 10%. 10%. Só 10%. Sendo que o gene do tipo sanguíneo, ele engloba 90% de todos os efeitos psicobiofísicos. Nós temos cerca de 25 mil genes e temos um único que domina praticamente o nosso organismo. Quem precisa dos outros genes para sobreviver? O que é que acontece com os outros? Entendeu? Os outros todos passam pelo gene do tipo sanguíneo. Então esse aí é um comandante. Ele é um comandante. Ele tem um endereço próprio dentro de nós, que é na perninha Q do cromossomo número 9, próximo do agrupamento 34. É aí que se esconde a vida. É aí que se esconde realmente a vida. E Ed, esse é um tema tão interessante que a doutora Emília Pinheiro escreveu um livro específico, né? Ela tem 3 livros, a gente vai mostrar aqui, né? Doutora, desde quando a senhora se interessa por esses assuntos? Há 26 anos atrás, numa das viagens, eu sou portuguesa, né? Moro há 43 anos no Brasil, e numa das minhas viagens eu conheci a ciência dos tipos sanguíneos, ainda como dieta do tipo sanguíneo, e me chamou a atenção, fui olhar, fui participar. E nessa época eu estava com um problema de tireoide. Estava iniciando um hipertireoidismo. E por causa desse problema? Sim, eu ouvi, eu disse, eu vou experimentar. Quando eu voltar ao Brasil, eu vou experimentar. Se for bom, eu vou começar a colocar no meu ambiente de trabalho, né, nos meus pacientes, eu vou introduzir. Nunca pensei que iria revolucionar a minha vida. Nunca. Experimentou em si própria. Exatamente. Em 7 meses eu estava completamente curada de algo que já ia se tornar uma doença autoimune. Olha só que interessante. Acabou e eu me senti tão à vontade que comecei a pesquisar e fui além do meu professor. Isso que eu acho interessante no trabalho que a senhora desenvolve. Exatamente. A senhora é uma grande pesquisadora, né, do tema. A gente tem aqui a dieta pelo tipo metabólico e sanguíneo. Foi o meu primeiro livro, ele já vai na 19ª edição. Foi quando a gente se conheceu, né? Exatamente. Acho que 2017, 2016, por aí. Já tinha esse livro. Certo. Depois primeira entrevista que a gente fez. Quando eu quis começar a mudar essa conotação de dieta, porque as pessoas achavam que era só para emagrecer, elas, né, encontravam no aeroporto ou encontravam em algum lugar, vem cá, doutora Emília, olha, como é que eu faço para emagrecer? Eu digo, siga uma alimentação adequada à sua genética individual. E eu não trato ninguém para emagrecer, eu trato da saúde da pessoa. Sim, uma pessoa quando está saudável, acaba sendo uma consequência de um tratamento bem feito. Que acaba sendo o que a senhora traz nesse livro aqui. E para as pessoas não confundirem, foi quando eu lancei o segundo livro, em que eu chamei de nutrigenética. Ou seja, é a revolucionário da nutrigenética. Aí você tirou a palavra dieta. Exato, do título. É a nutrição sobre um gene, que é o gene específico do tipo sanguíneo que eu acabei de falar há pouco. Depois, o que eu percebi? Que nós estamos falando de epigenética, daquilo que estava além da genética. E comecei a perceber que os telômeros, os nossos telômeros, que são é esse os nossos livro mais guardiões recente da aqui. vida. Esses são os telômeros.
a enzima telomerase, ela é expressada muito mais com o meio ambiente, ou seja, com o que está além da genética. Então, o meio ambiente que nos rodeia, alimentação, estresse, condições ambientais, tudo isso provoca, digamos assim, ou um aumento expressivo da telomerase, portanto, ela vai tornar o telômero maior ou pelo menos menos curto, que nos dá uma sobrevida. Então, eu sempre digo, eu tenho 70 anos de idade e me alimento de acordo com a ciência dos tipos sanguíneos. Agora, eu queria deixar o telômero para a gente falar um pouquinho mais por final do nosso bate-papo, né? Eu tenho muita curiosidade de explorar esse tema, porque cada pessoa tem um tipo sanguíneo. As pessoas que estão assistindo o nosso Pod Quantic, uma tem o tipo A, outro B, outro O, negativo e positivo. Né? A gente consegue, assim, resumidamente, falar um pouquinho das características de cada um desses tipos sanguíneos e qual é a melhor forma de ter saúde a partir dessas pesquisas que a senhora desenvolveu? Olha, para falar sobre isso já, se me permite, eu vou um pouquinho mais atrás, porque nós temos na ciência dos tipos sanguíneos, ela está assentada em cima da antropologia dos tipos sanguíneos. Não é? Essa antropologia, de onde vem o estudo humano, não é? da parte cultural, da parte biológica da vida, de onde vem? De onde vêm os tipos sanguíneos? Por que essas características que as pessoas gostam tanto de saber? Como é que eu sou sendo um tipo A? O que é que eu tenho de comer do tipo A? Então eu digo que cada tipo sanguíneo ele assume características dos ancestrais pré-históricos que viveram na época deles. E que a gente ainda, apesar de vivermos no século XXI, ainda corre aqui nas nossas veias toda essa nossa ancestralidade que a gente traz. Essa informação vem gravada ao longo das gerações. Exatamente. Então seria muito simples e muito linear dizer, o tipo O tem que comer carne vermelha. As pessoas vão perguntar, mas por que tem que comer carne vermelha? Por que ele... E essa informação é válida? Com certeza, mas ela está baseada, era isso que eu estava querendo dizer, ela não é meramente uma informação, ela é uma informação científica, ela está completamente assentada na ciência. Então vamos lá, na ciência por tipo sanguíneo, o RH influencia ou não? Não, nada. Então vamos por tipo sanguíneo, nós temos 3 tipos, A, 4 tipos B, sanguíneos. O e o AB, não é isso? 4 tipos, o O, então o A, vamos passar uma dica pro pessoal que está assistindo. Cada um aí, você que tem o seu tipo sanguíneo, agora presta atenção. Tipo A, o que é bom o tipo A comer ou evitar? Então, o tipo A é o agricultor por natureza genética, é o vegetariano por natureza genética. Mas por quê? Alguém inventou isso? Não. Porque os ancestrais dos tipos A sanguíneos viviam num ambiente praticamente vegetariano. Naquela época onde eles viviam, era o cultivo de grãos. Isso traz características também. Veja bem, quando se diz que um tipo A é um agricultor que não pode comer carne vermelha, as pessoas não entendem bem porquê isso, e aí fica difícil depois fazer. Não é? Não entendem. Agora, ele não pode, mas quando ele come, o que acontece? Uma reação em cadeia. Ele tem uma reação negativa. É como se fosse uma mini transfusão de sangue que ele fizesse. Por quê? Porque cada tipo sanguíneo tem um antígeno diferente. Tanto que nós, quando vamos fazer uma transfusão de sangue, é com base no nosso antígeno. O tipo O pode doar para todo mundo, o tipo AB só pode receber, mas não pode doar para ninguém. Por quê? Isso tem a ver com os antígenos dos tipos sanguíneos. Os alimentos, eles também assumem características antagônicas ou não com o antígeno do nosso tipo sanguíneo. Então, o tipo A, que seria com antecedência de agricultores, ele deve se alimentar mais de vegetais e evitar carne, por exemplo. Exatamente. E o tipo B? O tipo B, ele não pode comer frango, por exemplo. As lectinas do frango, os compostos do frango provocam ataques imunológicos, mas é o único tipo sanguíneo, por incrível que pareça, que permite algumas porções de laticínios. E isso também tem um porquê. Por que os outros tipos sanguíneos não podem comer laticínios e o tipo B pode? Tem a ver com o antígeno. Porque o antígeno do leite, que é o D-galactose, é o antígeno, é o mesmo antígeno do tipo B sanguíneo, que também é D-galactose. Então, ele toma, não há uma reação, não há uma ativação de anticorpos. Estão entendendo? Sim, não há uma sim. ativação. Então, digamos assim, se ele toma leite, está tudo bem. Se ele come frango, imediatamente, ao comer, o antígeno dele não reconhece, não é reconhecido, esse antígeno não é reconhecido, e provoca uma reação do sistema imunitário. Fica com mal-estar. O mal-estar? Pior. Não, ele vai ficar doente, né? Pior, ele vai Fica doente. assim que a gente adoece. Como eu digo, Mas carne vermelha o B poderia? Não, ele é mais carnes de caça, coelho, cabrito, Nossa. carneiro. São carnes de caça. São carnes mais
Nossa, lebre. com certeza eles não têm essa informação. Exatamente. Grande parte da população Veja que é bem, desse... Paulo, o grande problema da maioria das pessoas é que elas adoecem precocemente, envelhecem precocemente, têm doenças crônicas precocemente, como a gente está vendo na atualidade, porque é como se, na realidade, elas estivessem fazendo todos os dias uma mini transfusão de sangue errada. Uma transfusão de sangue mata na hora. Estas são pequenas... Então é recomendado que elas comam mais laticínios, quem é tipo B. Não é que coma mais laticínios, elas podem, é permitido comer laticínios, tá bom? O que seria recomendado pro tipo B, então? Além das Só vai um carnes, pouquinho né? para lá. Um pouquinho mais próximo do microfone, doutor. Isso. Além das carnes, além dessas carnes que eu acabei Deixa eu de só falar. dar um ponto de corte aqui, tudo bem? Só Vamos dá lá. um ponto de corte. Vou fazer deixa eu só lhe ajeitar um pouquinho. Aí. Tá ótimo. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta aqui, começa de mim então. Posso ir? Pode. Então, tipo B, por exemplo, o que é recomendável que uma pessoa portadora do tipo B sanguíneo coma? Tem mais de 200 tipos de alimentos que cada tipo sanguíneo exemplo? pode comer. Então, por exemplo, alguns determinados legumes, determinadas verduras. Não pode comer tomate, não pode comer frango, pode comer leite, pode comer um iogurte. Gente, ou seja, muita informação. Tem que comprar o livro. É, doutora Emília, comprar o pra saber. livro. É o que eu digo. Você não quer que ela passe as receitas aí para cada tipo Não, de é mais sanguíneo? pra gente ter uma noção Pra ter genérica uma noção, aqui, né? Na sim, entrevista. do mais Sim. básico, da Sim. informação mais gritante, assim, né? Sim. Claro. O outro tipo de sangue. Tipo O, que é o meu tipo É o sanguíneo. meu também. Então, os Sangue bom. Sangue sangue bom. ótimo. Estamos aqui ainda para contar a história. O primeiro tipo sanguíneo, né? Originou-se, que se A gente originou. veio É da homem onde? primata, né? Viemos das savanas africanas. Olha só. Nós somos o tipo mais tosco que existe. É raiz, aqui é roots. Primitivo. Sangue roots. Nós somos os toscos da história, somos simples, mas ao mesmo tempo somos tão atuais que ainda hoje podemos nos alimentar devemos nos alimentar da carne vermelha, que era o que havia nas grandes savanas africanas. Então o tipo O, ele prospera na sua saúde com carne vermelha. Mas os cereais ele não conhecia, porque grãos e cereais foi só o tipo A, que é o tipo seguinte. Nós do tipo O não conhecíamos, então isso é estranho. Quando a gente vai comer um arroz, ele empacota aqui no nosso estômago. Feijão, ele empacota no nosso estômago. Mas se a gente comer uma boa carne, não estou fazendo apologia à carne vermelha, atenção, nem estou falando de gordura, tá? Estou falando de uma carne boa, saudável, com legumes adequados, batata doce, mandioca. Bom, eu adoro um churrasco. Então, nós viemos das grandes savanas africanas, né? E lá, obviamente, que tinha aqueles mamutes, aqueles animais pré-históricos. Então, a gente é um carnívoro por natureza genética. E o que não seria adequado para nós, tipo Cereais, grãos, é terrível. Tá. É uma pedra, engorda, provoca-nos inflamações internas. O? Melhor cortar o sushi. Não, os peixes são maravilhosos para nós, as É que tem algas são muito arroz, maravilhosas. Pois é, mas a alga é muito boa. Como chama aquele que parece um cone? Ah, o temaki. Temaki. Amo o temaki. Pois então, os peixes também são maravilhosos para nós. Então, assim, são mais de 200 tipos de alimentos, como eu falei, não é? Ô, Ed, e você? Qual é o seu tipo sanguíneo? É o O negativo. Todo mundo aqui é sangue O, que beleza. tudo Pronto. Faltou falar do sangue Somos os AB. líderes por natureza genética. Somos Falta o AB. líderes, por natureza Sim. genética? E tudo tem um porquê. O nosso aspecto emocional e mental tem a ver com os nossos ancestrais pré-históricos também. Legal. Pra gente encerrar esse tema, falta falar do sangue AB. O que a Sangue gente pode AB. dizer que é recomendado, Olha, evitar é e muito consumir? interessante. Assim, o sangue de AB, eu sempre digo que é a metamorfose ambulante. Por que é a metamorfose ambulante? Porque eles são a mistura do tipo A com o tipo B. Meio Eles têm os dois esquizofrênico, anti- assim. É o Raul Seixas. Nem eles se conhecem. Uma hora eles assumem posturas mentais, emocionais e alimentares do tipo A, e outra hora eles do tipo B. Então seria a dieta mais complicada para Mais administrar. complicada. 3 a 5% apenas da população mundial. É mais raro, né? esse É tipo mais sanguíneo. raro também. E eles são os que estão mais ambientados a essa nossa alimentação horrível que a gente hoje tem, Mais industrializada, porcarias. conservante, acidulante, espessantes, todos os antes que nos levam antes embora. Bom, deveras interessante esse tema, É. né? Muito. Mas olha, tem outro tema muito interessante, né? Do qual a doutora Emília Pinheiro é uma especialista, que a gente falou um pouquinho no começo do nosso episódio. E eu queria trazer um pouco que são os telômeros, os guardiões da vida. Os telômeros, Quem são os são o quê? telômeros? eles são como se fossem cílios que conseguem Exatamente. absorver a informação. Exatamente. Onde vivem? O que Energética. comem? Do que se alimentam? Doutora Como Emília, eles- de uma forma bastante simples, como a senhora
né, tem uma didática incrível. Estão lá na Explica ponta. pra gente o que são os telômeros e qual a importância deles na medicina quântica. São os guardiões da vida, literalmente. Eles são Então, localizados aonde? na ponta dos nossos cromossomos é que existem esses telômeros. Eles estão lá, não tiram férias, estão de plantão 24 horas por dia. Tá? Sobre o telômero, existe essa enzima é produzida e a enzima telomerase, ela faz aumentar ou deixar menos curto cada um desses telômeros. Então é assim, a gente nasce e tem um determinado tempo de vida. É como se fossem cílios que estão na Estão ponta da ali, nossa estão cadeia ali. genética. Eles nascem muito grandes, com um tamanho expressivo. E ao longo da vida, eles vão diminuindo. Vão diminuindo como? Mais ou menos rápido, de acordo com o nosso estilo de vida, que não se sabia. Por que os telômeros em uns encolhem tanto e levam a pessoa à morte? A gente poderia dizer que os telômeros são como se fossem os pavios das velas Sim. que vão encurtando a nossa vida, a nossa chama de vida. Sim. Eu até uso muito a expressão, o telômero é igual a um cadarço de um tênis, e os cadarços de um tênis têm uma ponteirinha para não deixar eles esfiapar, né? Uhum. Lá na pontinha, o que não deixa esfiapar o nosso telômero é a enzima telomerase que está ali. Ela né? que segura. Está ali aí. segurando. E a gente, É a cera da por vela. volta de 1980, a doutora Elizabeth Blackburn, ela ganhou o prêmio Nobel, inclusive, porque ela descobriu que o meio ambiente, ou seja, alimentação, estilo de vida, condições ambientais, emoções, interferem muito mais do que a própria genética. Então, a ciência dos tipos sanguíneos vem ajudar a manter esses telômeros. Tanto que eu criei um produto também para a Fisioquântica, eu assino um produto na Fisioquântica que chama-se Teloquântic. E esse produto Que é um frequencial. é um frequencial que ajuda a não deixar esse cadarço esfiapar tão rápido, né? E se ele não aumenta, pelo menos não deixa diminuir com tanta velocidade. Obviamente que a gente vai ter que morrer Ele um mantém, dia, né? Se né? você tiver com Exatamente. deficiência. Você... Então hoje eu tenho 70 anos. Eu quero quando chegar aos 100 estar como eu estou hoje. Que coisa boa. Não admito estar menos do que estou hoje. Ah, então é uma fonte da juventude. Exatamente. Tanto que se Por pessoas isso que chamar se a diz fonte aí da os guardiões da juventude. vida, né? Sim. Como está no título do livro. Chama-se mesmo a fonte da juventude. O que mais desgasta os telômeros dentro do estilo de vida moderno que a É o que eu gente lhe tem? disse, e está nesse livro. Alimentação errada, exercícios físicos errados. Sabe aquelas pessoas que temem em ser maratonistas sem poder? Por exemplo, um tipo A não pode ser um maratonista. O tipo O pode, o tipo B pode. O tipo AB e o A não podem. Entendeu? Então, até os exercícios físicos impactam e têm a ver com os nossos ancestrais pré-históricos. Imagina um agricultor ser maratonista. Agora, um tipo O porque a gente precisava de ir atrás da grande caça. Será que é por isso que eu engordo? Como? Será que é por isso que eu engordo? Não, Porque eu não você- faço muita atividade física e gosto de comer carne. Você engorda porque você não está tendo atividade física suficiente e está concomitantemente se alimentando de forma errada, que é um grande problema do tipo O. Ele inflama e engorda. Então eu Eu preciso sou rever os tipo meus O conceitos. E mantenho-me magra. Eu faço uma alimentação praticamente adequada, que eu também lancei o Atilec, que é aquele produto ali. Sim. Que ela anula, ela agoniza as lectinas nocivas dos alimentos. Quando são Ou seja, incompatíveis. pessoas que têm intolerância à lactose Também, mas podem não só. usar o antilec. Devem. É para tudo aquilo. Por exemplo, nós somos tipo O e vamos comer um feijão, que é incompatível conosco. Não é muito bom para nós. É um alimento que nós não somos de grãos. Quando eu tomo o antilec, eu anulo esses compostos chamados lectinas do feijão. Então, o alimento, quando ele é incompatível, ele resiste à nossa hidrólise ácida. Então, ele não é digerido, ele fica lá parado. Com isto aqui, ele vai neutralizar esse efeito danoso ao Quer dizer, organismo. se eu que sou sangue ó, quero comer uma boa feijoada, um antilec. Tem que Mas não é para tomar assim antes da feijoada. É Certo. uma coisa constante. 5 gotinhas antes, Só isso 5 no dia. gotinhas após, já agonizou. Não é uma as coisa lectinas. constante que você tem que fazer um tratamento, uma rotina de uso. Eu uso ele sempre. E por quê? E não faz mal, né? Porque é energético, não tem Não, tem mais. problema. Muitas pessoas dizem assim, mas então, se eu vou comer um alimento correto, eu não preciso tomar o antilec. Precisa. Por quê? Veja bem, nós podemos comer carne vermelha, mas a gente não sabe de onde veio essa carne. Não sabe que compostos foram colocados nessa carne para ela ficar vermelhinha. O boi não morreu ontem, quando você vai comer a carne. Depois, como é que esse boi foi alimentado? Normalmente com rações impróprias. Então, nós estamos sempre oferecendo ao organismo
agentes nocivos. E então, sempre que eu vou comer, eu pingo 5 gotinhas antes, 5 gotinhas depois. Estou protegida de qualquer coisa. Legal. Doutora Emília, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso Pod Quântica, que nós estamos estreando os episódios, recebendo muitas pessoas interessantes, né, trazendo informações sobre a medicina quântica, né? E eu gostaria que a senhora deixasse aí os seus contatos na rede social. A senhora está sempre também dando cursos, produzindo informação de qualidade. Por gentileza, como é que as pessoas acham a senhora? Olha, para me achar, eu estou no Instagram, no @EmíliaGPinheiro, no meu site, www.emiliaogpinheiro.com, só assim. E estou dando um curso agora, tá no meu Instagram, tá cravado lá no feed, tá cravado um curso que vai começar agora em novembro. Bom, mas a senhora está sempre dando curso, então é só clicar sempre na bio ali em cima. Quem quiser aprender um pouco mais, né? É um assunto muito interessante. Demais. Quem quiser aprender tudo sobre a a ciência. Assuntos ou compra os livros, né? Porque aí ele já tem uma Bíblia. Olha, a doutora Emília vai ajudar a divulgar o Pod Quântica lá em Portugal. Com certeza. Olha que bacana. Tá convidado para comer um bacalhau no restaurante português lá em Sorocaba. Sim, olha só, o Ed é proprietário do restaurante Porto. Então, eu tô comendo muito bacalhau. Isso vai fazer bem ou vai fazer mal? Sim. Vai fazer bem os 4 tipos sanguíneos. Bacalhau, então maravilha, tá vendo? Já tá convidada para comer um bacalhau ali com a gente. Já convidadíssima. Muito bem. E vamos colocar esse podcast em Portugal também. Sim, maravilha. O Pod Quântica é essa a ideia, é trazer mais informações para você que está aí querendo melhorar de vida, né? Então, para você que está querendo viver mais, chegar jovem como a doutora, né? Numa idade mais avançada, mas com o espírito e a saúde de jovem, então você também pode ficar ligado aqui no Pod Quântica, que a gente vai trazer muito mais conteúdos e informações para você que está interessado na vida. É isso aí, deixa seu like, deixa seu comentário e não deixe de assistir as outras entrevistas, os outros episódios que a gente está gravando aqui no CSTQ, na 9ª edição desse maravilhoso evento. Obrigada, e a gente volta. E um beijo no coração. E a gente volta logo mais com mais um episódio de Pod Quântica, o podcast da... Olha, até enrosquei aqui. E a gente volta logo mais com mais um Pod Quântica, o podcast da física quântica. É isso aí, até o próximo.